Boa noite a todos. Obrigada a casa mais uma vez pela confiança. Na figura de Horácio, agradeço a todos os trabalhadores da casa. Eu vou pedir licença aos meus irmãos dessa casa aqui da cidade de Colônia. Eu resolvi fazer uma palestra dessa vez, Horácio. Eu estou na terceira casa dando. É uma palestra assim, que mexe um pouquinho com a gente. E talvez por isso seja mais importante ainda que nós estejamos com figurinhas, né? Para que a gente tenha uma oportunidade de ilustrar o que está falando, que possa ser melhor compreendido. Por que eu brinco que essa palestra mexe um pouquinho com a gente? Porque esse assunto mexe um pouquinho com a gente, as nossas diferenças. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com isso, e é isso que a gente vai abordar. E eu acho que tem que ter coragem para olhar para isso, para dizer, tenho dificuldade para lidar com diferenças. Como que a gente vê isso? Como que a doutrina espírita vê isso? Como me conduzir diante de algumas situações na vida, né? Então vamos lá. Por exemplo, quando a gente viaja, quem daqui gosta de viajar? Todo mundo abre um sorrisão gostoso, todo mundo adora viajar. Vocês vão viajar assim para Neves Paulista? Tá bom. Aí já não vou. Rio Preto, Chimite, Campinas, São Paulo, começou a lembrar. E quem teve a sorte de ir ao Rio, pelas belezas naturais, ir ao norte do país, ao nordeste, ao próprio sul, extrapolar as fronteiras do país e visitar outros países, o que a gente busca quando viaja? Por exemplo, tem muita gente que gosta de pescar e vai lá para o interior de não sei onde. Mas a paisagem, o que vocês acham quando a gente pega cana, ou pasto? Normalmente, o que a gente gosta de ver? Biodiversidade, não é isso? Diferenças de relevo, diferenças de vegetação. É uma delícia quando a gente está viajando e vê de repente um oguará, passa um bando de tucanos na nossa frente. A gente gosta da biodiversidade, não é isso? Quanto mais a gente olha, imagina um canteiro de rosas, é maravilhoso. E eu acho muito lindo. Quem aqui não acha bonito um canteiro de rosas? Imagina que todos os canteiros fossem de rosa, de rosa, e de rosa, e de rosa. Não, a gente gosta de canteiros variados. Toda vizinha pode ser de rosa, o meu vai ser de 11 horas, o da outra vai ser um orquidário, enfim. E a gente tem na diversidade um encanto. A mesma biodiversidade que nos encanta e nós chamamos de testemunha, ou mesmo assim de prova da bondade, da perfeição divina através da perfeição da natureza, é a mesma que nos incomoda. Por que a diversidade bionatural excluiria os seres humanos? E eu estou falando em extrapolações. Não só estou falando de etnia, o que antigamente significaria cor de pele ou raça. Eu estou falando de uma maneira geral. As pessoas pensam e são diferentes umas das outras. E por que isso incomoda? Nós somos seres relacionais. O homem é um ser social. A gente vive buscando ser aceitos por grupos. Eu coloquei umas coisinhas interessantes, como que o Facebook... Quem aqui conhece Facebook? Os mais velhos que não entram em Facebook, tenho certeza que tem netos que ficam no Facebook. Ou filhos que ficam. E o tal do Zap, que tem aquelas piadinhas. O WhatsApp hoje é o maior veículo de comunicação. As pessoas todas se comunicam na maquininha. E haja quando a gente tem que dar aula para o universitário, quando a gente tem que conversar com o filho e neto em casa, que o bichinho está lá. E é muito interessante como nós fazemos de tudo para sermos aceitos em grupos iguais. A gente busca grupos iguais, a gente segrega. Nós mesmos não sabemos, por não sabermos conviver com a diferença, nós nos segregamos em grupo. Então, por exemplo, essas coisas têm trazido muita ansiedade para a gente. E a gente tem que ser aceito no grupo e se justifica. Então, suponhamos que eu quero entrar no grupo e agir diferente do grupo. Fiz qualquer coisa que não é compatível com o que o grupo espera de mim. O que normalmente eu faço? Eu me justifico para o grupo. É interessante o nível de ansiedade que todas essas coisas criam. Então, eu pus aqui só um exemplo bonitinho, porque eu achei um exemplo típico da ansiedade. Claro que deve ser um adolescente. Eu, acho que eu não teria essa ansiedade, exceto se fosse com meu marido. Mas essa
moça, em 5 de novembro de 2014, isso foi tirado, uma tal de Cláudia, foi tirado de uma figura, obviamente, da internet, às 18h59, ou seja, 6:50, desculpa, eu estou no final de uma gripezinha. A moça pergunta para alguém: oi, tudo bem? Às 7. Quer sair hoje? Às 7 ainda? Você está aí? E às 7:01, você está me ignorando? 2 minutos depois das 2 perguntas, ela já está bravíssima, porque a pessoa não respondeu o WhatsApp dela. Então a gente tem que estar disponível para o grupo, a gente está criando uma ansiedade e a gente busca sempre essa aceitação, esse atestado de competência social. Porque imaginem que essa pessoa viesse aqui dar para vocês hoje uma palestra espírita com o cabelo tingido de verde. Vamos falar um pouquinho disso. E qual seria o problema de uma palestra com cabelo verde? Quem foi que convencionou que o cabelo bonito é o castanho, o loiro e o vermelho para todo mundo? Claro que o loiro, o vermelho e o castanho se aproximam das cores naturais. As pessoas, na sua maioria, gostam mais dessas cores. Mas não significa que todos gostam dessas cores. Então tem algumas meninas que pintam de verde, de vermelho. Primeira coisa, eu não sei aqui em Polônia, mas em alguns lugares lá de nossa, doidinha. Não, doidinha. Nem vendia muito dessas tintas. Até vendia, mas não muito. Se a nossa neta aparece de cabelo vermelho em casa, minha nossa senhora, essa menina está se drogando, essa menina está aprontando, pronto. Lá vamos nós estigmatizando. Só que essas tintas quase não vendiam, até que este cabelo... Onde é esse cabelo? Qual é a novelinha que isso passou? Hã? Eu não assisto, gente. Imagina que eu fiquei brava que o comendador, falecido imperador, morreu. Não fiquei nada bravo, nem assisti essa novela. Mas vocês que assistiram essa novela concordam comigo que nela parece que ficou suave. A coisa foi no início chocante, depois foi sendo aceita. Ou seja, goela abaixo. As coisas são ditadas pra gente. É que nem lembro que eu contei, acho que até contei aqui, conto sempre. Quando a gente está com sede, a única coisa que mata a sede é água. E se você tomar um copo, geralmente mata a sua sede. Mas quando você pensa em sede que você matar, e que você quer matar essa sede, o que você faz? O que você quer tomar? O que mata a sede? Não, Coca-Cola não mata a sede, já está provado. Você tem que tomar 1,5 litro para a quantidade de água para matar a sede. Mas você relaciona com a Coca-Cola. Porque no seu subconsciente, Coca-Cola mata a sede e refresca. E você enfia isso com ela abaixo, assim como o tamanho de peito, que todo mundo padroniza. Essas meninas estão correndo riscos cirúrgicos seríssimos, porque não aceitam os tamanhos de peito que tem, o tamanho do bumbum que nasceu e assim por diante. Sem contar que nós estamos perdendo várias delas por engolir a tomada, né? Mas vamos lá. De onde que vem essa nossa dificuldade, então, de assumirmos coisas boas? A gente tem tantos exemplos e muitas vezes a gente se conduz na onda, né? E a gente não se conduz na onda muitas vezes, por exemplo, os bons. A gente se conduz na onda daquilo que é mais conveniente, do que realmente está na moda e para sermos aceitos pelos grupos, né? Quantas crianças estão se drogando para ser aceitos por grupos? Né? Na verdade, segundo o Evangelho, né? Na verdade, minto. Não, essa passagem do Evangelho tem várias questões do livro dos Espíritos, eu vou passar para vocês, mas no capítulo 9, os Espíritos esclarecem acerca do orgulho. E eles dizem que o orgulho é muito complicado. Ele nos leva a crermos que nós somos muito melhores, nós não gostamos de que as pessoas comparem. Se nós somos, por exemplo, amigos de alguém, somos em 2 amigos e tem um terceiro amigo, e você pergunta: o que você achou do meu cabelo? Uma amiga, por exemplo, o que você achou do meu cabelo? Bom. Ai, mas o seu, fulana, onde você cortou? O seu ficou melhor ainda. Nossa, pronto, né? A outra primeira já ficou arrasada. Então tem que fazer a política da boa vizinhança. Falar: tá lindo, amor, tá horroroso o cabelo dela. Mas tem que falar: tá lindo, amor, que é mais horroroso ainda. A gente mentir para satisfazer, para que o grupo todo fique satisfeito, né? Então,
De repente a gente pode até dizer, ficou bonitinho, mas eu preferia você com aquele cabelinho diferente anterior. Pode ser uma estratégia, porque a verdade tem que ser dita, né? Também que nem diamante. Você dá numa caixinha de veludo, é uma delícia receber. Taca na cara do sujeito. Pode ser mais preciosa que for a sua verdade, mas vai machucar. Até para dizer a verdade, a gente tem que tomar cuidado. Acontece que o orgulho tem uma descendência, né? Aliás, uma ascendência, que é o egoísmo. Então, se nós pensarmos, não tem como nós sermos orgulhosos sem sermos egoístas e vice-versa. Então, nós estamos em antagonismo, porque nós aceitamos as nossas coisas, privilegiamos a nossa pessoa ou aqueles que não são afins em primeiro lugar. Então, o egoísmo é justamente o oposto de uma coisa que a gente chama humildade, chão, solo, ou seja, todo mundo nivelado, igual. Então, fica muito claro, inclusive no Livro dos Espíritos, na 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. E ele faz uma série de explicações a respeito de como é difícil para nós livrarmos desse vício horroroso chamado egoísmo e que dá a base para essa nossa intolerância às diferenças, ou pelo menos como não pensa, é aquele que nós convivemos e queremos que assim seja. No Livro dos Espíritos também, em 1917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E olha como isso é grave. O egoísmo é a mais difícil das imperfeições humanas de se desembaraçar, porque ele deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. As nossas leis, a nossa organização social e a nossa educação privilegiam o egoísmo humano, não tentam destruí-lo. Por exemplo, eu tenho certeza que daqui muitos têm filhos, muitos têm netos, né? E eu estou torcendo muito pela sua netinha, viu? E muitos que têm aqui as crianças põem em escolas, e a gente põe numa boa escola, mas a gente tem visto muito, acho que aqui em Polônia isso não acontece, mas a gente tem visto muito as pessoas dizerem assim, vou colocar numa ótima escola. Por quê? Por quê? Por que tem que ir para uma ótima escola? Você. Fala para mim, você que é mocinho, que está na escola ainda. Você é lindo, isso. Por que a gente tem que ir para uma excelente escola? É importante a educação desde novo. Isso mesmo. Mas os pais geralmente põem você para uma boa educação para ser um homem sábio ou para você passar no vestibular e ter uma boa profissão e gastar dinheiro? Mas, às vezes é mais do dinheiro, né? Imagina, né? Muitas vezes a gente vê crianças da quinta série, a professora fala assim, e quando chegar no vestibular, que isso? Que isso? Nós estamos em processo de formação, inclusive daquela personalidade, e as informações estão muito mais para atingir uma neuroplasticidade, eles vão fazer esse cérebro trabalhar do que qualquer outra coisa, um cérebro dinâmico que aprende a trabalhar. Por isso, entenda por que as professoras, o ensino está cada vez mais difícil. Não é que é difícil porque não vai ocupar nunca aquilo na vida, é difícil porque tem que ser difícil mesmo, porque quanto mais o cérebro trabalha, melhor ele responde lá na frente, mais inteligente vai ser esse guri. É isso que tem revolucionado, por exemplo, os casos de deficiência intelectual. As crianças vão para a estimulação precoce desde os primeiros 30 dias de vida. E é isso mesmo, é para buscar mais conexões entre os neurônios e retenção neuronal. Isso faz com que um adulto, mesmo que tenha propensão à deficiência intelectual, como síndrome de Down, por exemplo, se desenvolva muito melhor e abrande essa deficiência. E a gente tem que fazer isso enquanto o cérebro ainda está em processo de maturação, que é até os 3 anos de idade. E depois disso tem que pôr a cabeça para pensar. Porque quanto mais ela pensa, mais produzindo ela vai estar no futuro, porque melhor ela vai conseguir fazer conexões entre as informações recebidas. Então não se espantem se vocês não conseguirem resolver as equações matemáticas que os meninos da segundo ano do ensino fundamental, não sei se é assim que chama ainda, enfim, estão fazendo, tá? Porque tem que pôr para pensar mesmo. E, obviamente, isso é antagonista da humildade. Quanto mais egoístas nós somos, mais ou menos humildes nós também somos. E menos humildes, obviamente, nós temos maiores dificuldades de conviver. Então, vamos nominar algumas diferenças. Eu coloquei aqui, não sei se aqui em Polônia o pessoal acharia essa moça bonita. O que vocês acham?
Lá em Rio Preto, acho que ela ia para o trânsito, né? Causar algumas batidas. E existem diferenças de forma de corpo. Tem as mais gordinhas, as mais magrinhas, as perfeitinhas. Perfeitinho de nascença diferentes. Mexidinho, né? Tem algumas perfeitinhas. Mas no meu tempo meu tempo é hoje, no meu tempo de jovenzinha, não tinha isso. Tinha as tabuinhas, tinha as que tinham muito peito, tinha as barrigudinhas, as sequinhas, as magrelinhas, as mais gordinhas. E tudo era lindo, ninguém tinha vergonha disso, né? Depois a mídia foi impondo, porque vocês não têm noção do quanto que uma produção de silicone rende para sua fábrica e para quem tem percentual em prótese, tá? Então, o que é bonito, o que é feio, o que é perfeito, o que é imperfeito? Tudo é bonito aos meus olhos, deixa eu olhar. Assim, para ele e tudo mais. Essa moça é linda? Vocês acham que essa moça é uma moça bonita? O senhor está fazendo assim bastante. Essa moça não existe. O senhor sabendo, essa moça não existe. O senhor tem uma ideia, ó? Essa moça, ela tem o rosto, o seio, a barriguinha, os cabelos e as pernas de mulheres diferentes. Eleitos nos Estados Unidos como o rosto, é a Megan Fox, os seios da Kim Kardashian, barriguinha, cabelo e perna de cada uma das atrizes, conforme os americanos descreveram como as partes mais bonitas que eles achavam. Essa moça não existe. Tem aquela história da moça, do moço que estava buscando a moça perfeita? Vocês conhecem essa história? Ele achou uma moça linda. E um amigo, nossa, você achou uma moça linda e não casou com ela? Ah, não, linda. Tem que ser linda, tem que ser inteligente, tem que ser outras coisas, tem que ser perfeita. Tá bom, ele foi mais um pouquinho, achou linda e inteligente. Ah, mas não era prendada, não era delicada, não era assim, não era muito bem. Aí ele achou depois, que a história vai, que enrola, né? Mas ele achou uma moça linda, delicada, inteligente, financeiramente autônoma, extremamente amorosa, dona de casa, bem-cuidada, já viram que isso não existe, mas era a moça perfeita, tá? Aí eu falei, pelo amor de Deus, com essa você pegou, né? Você ficou. Não é possível que você não tá com ela e não casou com essa moça, tanto que você procurou. Eu bem que queria, mas ela não me quis. Por que ela não te quis, pelo amor de Deus? Porque ela estava procurando um moço perfeito. Né? E como não vão se achar? Bom, no livro dos Espíritos, agora na 335, cabe ao Espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. E esse capítulo fala de uma série de coisas, esclarece a gente sobre isso e mostra que, obviamente, muitas vezes nós podemos escolher o corpo, mas outras vezes esse corpo nos é imposto, mas ele vai estar na medida, inclusive se ele tiver algum defeitinho de fabricação, ou se esse defeitinho de fabricação aparecer depois, ele na medida que nós precisamos para evoluir, por mais difícil que seja a gente aceitar isso. Eu, obviamente, sou geneticista, para mim fica fácil, eu responderia que sim, mas quem daqui com um filho dizendo assim, olha meu bem, você vai ter filhos, então se prepare, porque filhos com problemas fora do padrão, eles não nascem só na casa do vizinho. Bebês podem ter defeitos físicos ou defeitos físicos e mentais, e vocês têm que lidar com isso. Isso é frequente na população, nem sempre a gente vai ter um bebê do jeito que a gente quer. Vocês querem correr esse risco mesmo ele sendo baixo? Pensaram bem como lidar com isso? Estão preparados? Quem foi educado assim? Quem foi educado para falar sobre morte? Para falar sobre casamento? Como é que é a história do casamento? Muito interessante, casamento é uma bomba, não vou me enforcar. Eu estou 38 anos com um homem, estou felicíssima. Por que será que ele é tão diferente dos outros? Claro que não. Mas se eu tivesse uma empresa, eu ia fazer de tudo para ela não falir. Eu ia deixar meu casamento falir. Eu já tenho 54 anos de casamento. Ah, que lindo! Mas você está apaixonado, porque ele vai para Bahia, eu não vai. Está apaixonado? Isso é importante, isso é importante. Então é claro que esse corpo, ele é dado à medida que nós necessitamos dele, sob qualquer condições. Então, eu coloquei um exemplo para vocês. Uma foto tem muitos pacientes com essa síndrome de Apert. Ela dá o que a gente chama de sindactilia, esses dedinhos que têm probleminhas e são unidos assim. E as estruturas cranianas, elas se fecham no período anterior ao que elas deveriam se fechar. Como ela fecha antes, o cérebro está expandido, pode dar uma pressão intracraniana e o indivíduo pode ter atraso intelectual, ou deficiência intelectual. Então, o que acontece com esses indivíduos? Esses indivíduos muitas vezes têm a deficiência intelectual com um
problema secundário ao fechamento das suturas cranianas. Bom, é uma síndrome que para mim é comum, né? Não é tão comum em termos de população, mas a gente recebe o que não é comum, então é comum. E olha o que está escrito no Livro dos Espíritos, na 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma, espírito, alma encarnada, dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Imagina uma pessoa que nunca pegou o Livro dos Espíritos e que já vai achar estranho o termo cretino e idiota. Então vamos deixar bem claro que cretinismo e idiotia eram termos utilizados como sinônimo de deficiência intelectual, um após o outro. E assim foi. Como nós usávamos retardo mental, depois deficiência mental, até que hoje nós temos deficiência intelectual, isso já está mudando. E mudando por quê? Porque nós somos doidinhos para falar: ô seu cretino, ô seu idiota, você não sei o quê. Nós estigmatizamos. E justamente por não ser só na casa do vizinho, que a gente devia pensar muito bem antes que as coisas aconteçam, porque se elas acontecerem, nós temos que treinar um olhar de tolerância do outro, porque agora nós estamos passando por isso. Então a vida faz isso. E olha que os espíritos respondem: nenhum. Eles, essas pessoas que têm qualquer problema, eles trazem almas humanas, e não raro mais inteligentes do que supontes. Olha, eu dou para o meu filho uma Ferrari. Sabe o que é uma Ferrari? Todo mundo sabe o que é uma Ferrari, né? É um super carrão, vai, que eu particularmente, eu juro, as pessoas não acreditam, acho feio e barulhento, tá? Mas os meninos com certeza acham feio e barulhento também, né? Então eu dou uma Ferrari para um filho meu e ele vai lá, isso custa mais de R$1 milhão, ele vai lá e bate no poste. O que eu vou fazer? Eu falo: amor, quer outra Ferrari? Você tinha uma pretinha, quer uma vermelhinha? Agora, não é assim que a gente age. E isso, o que acontece? A gente, como pais, limitados que nós somos, nós vamos falar: sem Ferrari, agora você vai, o que você fez, você vai andar de ônibus. Ou então você vai ganhar uma bicicleta, né? E a vida faz isso com a gente. Não aprendeu a valorizar o corpo perfeito, o cérebro em perfeita sintonia. Não aprendeu a fazer um bom uso da superinteligência que tinha, às vezes nem mais limitado, para que aprenda a fazer um bom uso. Depois, com merecimento bem, vamos dizer assim, documentado, aprovado, aí a vida nos concede novamente um corpo em todas as boas condições que a gente precisa para continuar na escalada evolutiva. Como nós, o filho provando que ele dá valor às coisas que tem, nós vamos então novamente premiá-lo. Ou não é nem um prêmio, é por merecimento, né? Então, é isso que acontece. Bom, e as diferenças de etnia, né? As diferenças de etnia são absurdas, as posições das pessoas quando se deparam com isso, né? Então a gente tem que ter dia da consciência negra. Eu não tenho essa paciência. Dia de não sei, dia da mulher, dia... geralmente a maior parte dos dias de comemoração que a gente tem, ou de alusão a alguma coisa, são dias para nos lembrar que nós discriminamos. Porque não tem dia do homem. Olha que interessante. Também ganha mais no mercado de trabalho, tem preferência nas vagas de emprego. A sociedade que a gente vive é latina, é sangue do meu sangue, o bicho é machista mesmo, né, meninas? Então, por que nós vamos fazer o dia dos meninos? Então faz lá o dia das meninas, a gente dá flores, elas ficam todas contentinhas. Né? Mas é claro que tem um fundo desse dia, se comemora nesse dia uma série de conquistas, né? Então imaginem hoje que todos vocês aqui presentes, eu acredito que muitos poderiam, mas todos os meninos aqui presentes teriam que sustentar suas famílias sozinhos, inclusive suas mulheres e seus filhos, né? Para alguns isso é fácil, mas não é fácil para todos. Então são aquisições que foram feitas em função também da necessidade, né? Vocês acham, meninas, nós não gostaríamos de cuidar dos nossos filhos, ficarmos em casa, estarmos lindas e maravilhosas, até nos instruirmos, porque tem tanto meio hoje de se instruir, se informar, ficando mesmo em casa. Não gostaríamos de ter alguém que banque a conta, né, que pague tudo, que nos respeite e que não jogue na cara de mulher nenhuma, que não agrida de forma alguma. Nós não gostaríamos? Os meninos também gostariam, não é? Então, na verdade, as coisas evoluem conforme a necessidade do mundo. Não adianta chorarmos situações anteriores, porque elas não são mais como eram antes. Não adianta querer que minha neta se comporte, meu neto, da forma como eu me comportei. Não tem jeito, por mais que eu queira isso, não tem jeito. Ela vê o mundo num
paradigma diferente do que eu vejo. A realidade, as vivências são outras, diferentes de mim. E se existe verdade, existe pelo menos três, não é aquela história? A sua, a minha e a verdadeira. Então eu nem posso dizer o que é verdade para o neto meu. Eu posso dizer, olha, eu já fiz isso e não deu certo. E eu acho que talvez não dê certo para você também. Mas se quiser se machucar, eu estou aqui para te apoiar. Mas eu acho que não é por aí. Considere isso, considere aquilo e aquilo outro. Acho que é melhor do que dizer, isso não pode, assim não dá certo, papá. Eu sei como é que é. Não sei. Às vezes eu nem sei como que é, né? E, por exemplo, pessoas que discriminam porque o outro é negro, porque o outro é japonês. Olha, tem preferência, se você pode achar a etnia negra mais bonita do que a etnia caucasoide, do que a etnia miscigenada de aborígenes, que agora é tudo esses nomes, viu gente? Negroide, caucasoide, aborígene, ou indígena, ou latino, temos lá europeu latino, europeu não latino, enfim, tá? Mas o fato é que da mesma forma que o corpo tem defeito ou não tem defeito, ele tem uma etnia, uma origem diferente. E ele tem variações também na chamada cor de pele. E qual é o problema? Eu sempre destaco essa música que é uma das minhas preferidas, que é a Evan and Ivory, que eu gosto muito, cantada pelo Elton John, mas ela é da autoria do Paul McCartney. E ele diz, para quem se interessar, eu não lembro, não sei se vocês se lembram, mas eu sou péssima cantora, mas ele fala mais ou menos assim, ritmo, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard, why don't we? O que ele está querendo dizer? Mais ou menos, né? Porque, meu Deus, as teclas brancas e pretas convivem com tanta harmonia no teclado do meu piano, fazendo uma coisa tão bonita que a música, que ele faz mais bonito, por que a gente não consegue conviver juntos e produzir as coisas? Claro que muitos conseguem, mas muitos não conseguem, tá? Então, muito cuidado quando vocês têm irmãos de outra etnia e que você diz assim, eu não tenho problema de preconceito nenhum, eu tenho vários amigos de outra etnia, mas você lança piadinhas de alguma etnia. Isso não é um papel de um espírita. Na minha família eles já sabem. Ou não fala, que a Agnes vai ficar brava. E fico mesmo. Mas não fico brava com todo mundo, eu simplesmente saio do ambiente. Eu não compactuo, não posso mudar a sua cabeça, mas eu tenho o direito de não ter que ouvir bobagens. E piadas sobre etnia são bobagens e são, no fundo, revelam um grande preconceito, né? Muito bem. E vamos trabalhar um pouquinho mais uma coisa que é muito delicada. E aí o ponto mais nevrálgico dessa palestra, a diferença do famoso gênero, tá? As pessoas estão muito incomodadas com essas coisas vinculadas a gênero. Só para esclarecimento para vocês, e eu tenho certeza que muita gente aqui sabe melhor do que eu, sexo é uma coisa biológica. Então é assim, é o sexo masculino e o sexo feminino. Gênero são essas quatro coisas aí. Claro que tem a heterossexualidade também, que é o mais comum. Então eu perguntaria daqui, de vocês, quem é que saberia me dar a diferença entre essas quatro coisas que estão escritas aí na lousa? Homossexualidade, bissexualidade, transexualidade e travestismo. Quem sabe a diferença entre essas coisas? Ninguém sabe? Então eu vou contar para que nunca mais haja confusão, porque entre vocês. Porque é impressionante o número a quantidade de confusão que a própria mídia, que os debates a esse respeito de pessoas não especializadas fazem. É absurdo. E vamos considerar esses quatro que estão aí, porque considerando que heterossexual é o homem que se afetiviza, do ponto de vista de afetividade ou corporal, com uma mulher. E uma mulher que se afiniza afetiva ou corporalmente com outro homem, com um homem. Isso significa o que é mais comum na população, ser heterossexual. Quem é o homossexual? O homossexual é o indivíduo que se afiniza, ou seja, ele se envolve emocionalmente e ou corporalmente com o indivíduo do mesmo sexo. Então, o homossexual feminino é uma mulher que se relaciona com outra mulher. O homossexual masculino, homem que se relaciona com outro homem. Quem é o bissexual? Não é esse nome feio que vocês vieram aqui, veio aí da cabeça da década de 60, tá? Não, o bissexual é o homem que
que de repente ele se afiniza, se afetiva, corporal, afetivamente, com outro homem ou com uma mulher. E uma mulher que também pode se afinizar corporal, afetivamente, com uma mulher, como ela, ou um homem. Esse é o bissexual. Quem é o transexual? O transexual é o indivíduo que ele se sente no corpo errado. É um transtorno muito complicado do ponto de vista psiquiátrico, porque quase 70% dos casos tentam suicídio. Geralmente, um transexual feminino, ou seja, uma mulher que se sente um homem, ela vai se interessar por outra mulher, mas ela jamais vai se sentir homossexual, vai permitir ser taxada assim, porque por ser um transexual feminino, isso significa que ela se sente um homem. Então, se ela se interessasse por um homem, ela estaria sendo homossexual. Aí sim. Então, ela obviamente se interessa por uma mulher porque ela se sente um homem. E sente como se tivesse um corpo errado, a alma colocada num corpo que não era o seu. Como se de repente pegasse a Agnes e colocasse um corpo masculino. Tá? Esse é o transexual. E o masculino é a mesma coisa. Tanto é que em qualquer dos outros, você pode oferecer uma cirurgia de reversão de sexo, mudança de sexo externo, e ninguém vai aceitar de jeito nenhum. O transexual passa uma vida economizando dinheiro para fazer isso, porque ele está no corpo errado, ele tem que mudar essa genitália. Então tem aquelas mulheres que elas não vão fazer exageros, geralmente são homens, os transexuais masculinos, eles se vestem como mulher de forma discreta. Em algumas situações cirúrgicas já foram até confundidos em ala, sendo colocado em ala feminina e vice-versa, porque é assim que se sente, tá? E não tem alarde, não tem transexualismo, é uma coisa muito sofrida, de todos, não é uma questão de opção com quem eu vou dormir, é como sim, tá? O travestismo é simplesmente um travesti. Imaginei eu aqui de terno, gravata, uma boina, a gravatinha, sei lá, borboleta, uma bota, né? E uma pastinha assim, de repente masculina, eu estou travestida de homem. Isso não significa que eu seja homossexual, transexual, bissexual, heterossexual, não significa nada. Significa apenas que eu pus a roupa de um que é comumente aceita na sociedade para o outro sexo, certo? Agora, o que tudo isso significa, né? Afinal de contas, o que seria isso? Seria opção, doença moral, desequilíbrio emocional, pecado. O que é isso? Quando a gente dá uma olhada geral, a primeira coisa que eu pensei quando fui pesquisar acerca desses temas, e fui, Evolução dos Mundos, fui num monte de obras, fui num monte de palestras, falei, deixa eu ver o que o pessoal está falando hoje a respeito disso e consultar as obras. Bom, conclusão, o próprio livro dos Espíritos, o Pentateuco não trata especificamente desse assunto, trata das nossas diferenças, das nossas necessidades. Em conclusão, você sabe o que eu encontrei? Isso aqui. Em conclusão, na verdade, não deixa de ser uma experiência corporal necessária para o espírito. Ponto. O que você vai fazer com aquilo? Não sei. O que você vai fazer com esse corpo que deseja um corpo igual ao dele do ponto de vista sexual? A única coisa que me fez refletir de forma muito profunda foi o seguinte: será que um indivíduo nasce e de repente diz assim, a uma certa altura da vida, ele fala assim, acho super legal ser homossexual, vou ser homossexual. Infelizmente, eu devo informar, não é isso. Eu vou ser um transexual. Então não é bichice, não é influência de terceiros. O grande problema não está nem aumentando na população. Se a gente for aqui falar de história, isso sempre aconteceu e escondido. Escondido agora, porque no período medieval, quem iniciava os meninos sexualmente era o rei. Os homens. Todos os meninos da corte eram iniciados pelo rei. Sem contar outras coisas que aconteciam nas cortes, né? E depois isso tudo virou um tabu, obviamente, mas sempre aconteceu escondido. Como hoje, né, a coisa ficou, vamos dizer assim, muito liberada, então as pessoas estão liberando a sua forma de ser, mostrando para o outro, mas não está aumentando a frequência. Isso também é científico. A outra coisa que a gente tem que pensar é no processo de adoção. Eu tenho muitas dúvidas. O que eu posso lhes informar de dados que eu peguei é que a adoção por casal homossexual realmente não influencia na opção
do gênero do indivíduo. Então, não é porque o menininho foi adotado por 2 homens ou 2 mulheres, ou seja, um casal homossexual ou transexual, que ele vai ser homossexual ou transexual. Tem vários estudos aqui no Brasil, nenhum, mas na Europa e nos Estados Unidos mostrando isso. Fui atrás daquele pesquisador do tal do Malafaia, eu cito quando ele fala aquelas coisas, não achei. Os dados concretos que eu tenho mostram, inclusive comparados com meninas e meninos criados por freiras, apenas por mulheres, em instituições do tipo orfanatos, onde só mulheres tinham acesso a essas crianças, os meninos não viraram homossexual, nem, entre aspas, bichinhas, etc. Essas formas vulgares que a gente tem para chamar os nossos irmãos. O que a gente tem que considerar? Quando a gente fala de heterossexualidade, por exemplo, muitas pessoas falam, mas isso não é normal. Mas a gente tem que considerar que para cada situação de gênero tem sempre uma dificuldade, enquanto outras, obviamente, mais aceitas socialmente, têm mais facilidade. Mas nós temos que lembrar que situações de heterossexualismo, ou seja, homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem, também muitas situações de sadomasoquismo, muitas situações de taras, de violências, de ninfomania e etc. E isso é tão repreensível, isso sim, vamos dizer, não é nem tão, é repreensível. A questão da opção desse indivíduo, se é que a gente pode chamar de opção, mas aquilo que ele assume socialmente, eu acredito ser muito dolorido. O que a doutrina, então, nos ensina? Que a conduta, se nós temos um amigo homossexual e quer trabalhar na casa espírita, perfeito, não tem problema nenhum, seja qual for o gênero, isso existe, assim como no mercado de trabalho, não é nenhum. A conduta em qualquer opção, ou qualquer situação, é caridade e amor. O que a gente nunca, eu, Agnes, não devo nunca fazer, porque assim eu tenho consequências sérias do ponto de vista espiritual? Promiscuidade e exibição. Não há necessidade de não há necessidade disso. Mas tem pessoas que têm uma necessidade pessoal disso, por quê? Porque tem conflito emocional, precisa chocar o outro. Isso reverte a gente a pensar, isso leva a gente a pensar, conduz a gente a pensar que nas alterações de comportamento elas não têm uma ligação direta com o gênero, elas têm uma ligação direta com dificuldades que estão aqui. E vinculadas ou não ao que aquela opção de gênero, ou aquela opção não, aquele gênero em si levou. Então, situações de discriminação de família, situação de se sentir tão diferente na escola, das violências que sofre, e etc, que leva esse indivíduo muitas vezes a, quando ele pode, chocar o outro, tá? Como se fosse um processo de auto e de punição para o outro também. Não cabe julgamento ou condenação. O que você acha, ok, você vive numa democracia, o que você acha é seu. Sem problemas, você pode achar o que quiser. Você tem a obrigação, enquanto espírita, enquanto cristão, de respeitar o outro. Essa é a soma. Tá? Muito bem. Diferença política nem vou falar. Jesus amado, esse Facebook, esse WhatsApp, quem votasse no fulano, na fulana, estava excomungada do grupo, né? A gente perde amigo por causa do voto. Que é isso? Cadê a democracia? Mas eu tenho uma amiga que falou assim pra mim, você não entende? Eu falei, pera um pouquinho, eu também posso pensar, você não está me entendendo. Não, porque você não entende. Ela falou, olha, pensando bem, acho que nós não estamos dizendo, nós entendemos. Vamos fazer o seguinte, você vota em quem você quer, eu voto que é assim a democracia. A gente vota que eu vou ter meus argumentos. Por exemplo, gente, dá licença, eu sou corintiana. E nem adianta reclamar, tenho N argumentos, e olha, se vocês me darem meia hora, eu vou tirar um monte de corintiano, né? Daqui. Tudo bem que os palmeirenses vai ser um pouquinho mais difícil, mas do resto eu convenço, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com vai na onda, né? Cada um tem a sua característica e ponto final, né? Meu marido fala assim, ela tinha que ter um defeito, ele é palmeirense. Fala sério. Então, né, eu falei pra ele, aproveita essa maré de sorte aí, meu filho, aproveita, né, que passa rápido. Né? Muito bem. Diferenças sociais e culturas. A gente usou o exemplo da
Ferrari, a gente usou o exemplo do corpo, a gente usou o exemplo de comportamento, né, um dos que estão mais sendo discutidas hoje na população. O que isso mostra pra gente? Que a diferença social e cultural não seria outra coisa, senão a oportunidade de experimentação de coisas que o Pai nos dá. Ou pensam que vão levar as joias, os iates, a mansão lá para o plano espiritual. Vai levar nadinha, é emprestado. E aí depois vai nascer aonde? Na Etiópia, né? Vai nascer lá no Nordeste, bem no fundinho, para carregar a tirinha de água nas costas. E se roubou verba pública ainda? Aí eu quero ver. Gente, brincadeiras à parte, tem uma coisa que está aumentando muito na nossa população. Eu posso dizer isso com propriedade porque é minha área de pesquisa, que é o autismo, né? Claro que hoje não é, o nome autismo a gente usa de forma genérica, já hoje é chamado de transtorno do espectro do autismo. Então tem um grau de gravidade muito grande envolvido nisso, né? Então, crianças mais ou menos comprometidas. E vocês sabem qual é a frequência hoje considerada pela literatura séria, pelos papers, ou seja, os artigos científicos na área de autismo? Sabe qual é a frequência na população? É 1 para 88. Quando eu comecei a estudar autismo, há 15 anos atrás, essa frequência era de 1 para 350 no mundo. Hoje é 1 para 88. Claro que a gente está despojando novos elementos químicos na terra, na água, no ar. Nós temos mais de 50 mil novas substâncias colocadas nos últimos 10 anos, novas. E nós não sabemos o efeito do sistema nervoso central, nem da metade delas. Tá? Então esses casos estão aumentando. Eu pergunto, esses casos estão aumentando porque a gente apenas está, entre aspas, poluindo, vivendo de uma maneira diferente, se a gravidez está muito mais exposta, ou a gente está aumentando porque tem muito resgate para ser feito nessa terra? Então pensem comigo, né? Então, como diz André, né? Disse André, se o malandro soubesse o tanto que é bom ser bom, ia ser bom só de malandragem, né? Bom, então, a que regra nós estamos subordinados? A gente está subordinado ao Evangelho. Vocês concordam que a gente tem que se submeter às regras do Evangelho? E qual o máximo das regras, ou a lei maior, que ainda, considerando Velho e Novo Testamento, é a regra geral que a gente cita? O que são? Qual é essa regra? Composta de 10? Os 10 mandamentos, né? Então, nós estamos subordinados às regras do Evangelho. E, só para a gente dar uma continuidade pelo adiantado da hora, nós temos que sempre lembrar de nos despojar do egoísmo, mas nós aqui nos consideramos subordinados ao Evangelho. O senhor não? O senhor se sente? A senhora se sente? Acha que deve se curvar ao Evangelho do Cristo, aos 10 mandamentos? Sim ou não? É isso que a gente busca na perfeição. Quando a gente não maltratar mais, não matar, a lei maior, quando a gente amar ao próximo como a nós mesmos, né? A Deus por todas as coisas, imagina o que a gente vai ficar com a história bom, né? Acontece que então o primeiro mandamento que resultou da lei dos profetas, segundo nos disse Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas. Claro que nas escrituras antigas tem aquela história, será seu Deus único, parará, mas traduzindo hoje da forma que todo mundo utiliza, e ao próximo como a ti mesmo. Então pensem comigo, qual é a condição que essa lei está subordinada? Somos nós que estamos subordinados à lei, ou a lei está subordinada ao que a gente pensa? O que vocês acham? A primeira opção, aquela que eu tinha discutido. Muito bem, se nós é que estamos subordinados à lei, por acaso, quando a lei diz amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, lá estava escrito assim, ó, se ele for do jeitinho que você quer, se ele pensar do jeitinho que você quer, se ele se comportar do jeitinho que você quer? Não, a lei não diz isso. Portanto, a lei a nós estaria subordinada? Só reitero a pergunta aqui. Não, nós é que estamos subordinados a essa lei, que ao não cumpri-la e beliscão, passaremos a vivenciar as condições que outrora discriminamos ou condenamos. Então, Deus me livre, aquela coisa, aquele moleque, está virando isso, está virando aquilo, quer nem saber, está excomungado. Na próxima encarnação, você vem com aquele corpinho, com aquela necessidade, eu não sei como é que você vai lidar com isso, né?
especialmente num lugar onde ninguém sabe lidar, porque assim você vai ter que treinar essa condição que você impôs para o outro, né? Muito bem. Então, nós e as nossas diferenças concluímos. Diversidade humana, como de qualquer outro elemento da criação, existe para aprendermos que a diferença é necessária para adquirirmos o respeito e o amor. Do mesmo jeito que a biodiversidade é importante para que nós nos encantemos com os nossos olhos. Mesmo porque, em estágios elevados de evolução, e o Pentateuco nos mostra muito bem isso, espíritos não têm forma, nem cor, nem sexo, nem divergência política, nem social, nem cultural. Somos todos especiais. Então, no mundo que Deus criou, as pessoas não são iguais, elas são bem diferentes, mas todas são especiais e merecem viver em paz. Muita paz para Deus. Obrigado.